Marcos, capítulo 15, do versículo 33 ao versículo 39, com o tema: Jesus foi abandonado na cruz por Deus? Será que isso é possível? Será que Deus abandona os que Ele ama em algum momento da caminhada com Ele? E se o faz, por que o faz? Por quanto tempo faz? Será que Jesus foi abandonado na cruz por Deus? Na hora que Ele mais precisou de Deus, a hora que o sofrimento veio pesado, será que Deus abandonou Jesus na cruz? É o que nós veremos nessa noite. Marcos capítulo 15, versículo 33 até o versículo 39. Na minha versão está dizendo assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, logo por 3 horas. E a hora nona, Jesus exclamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Ao ouvirem isso, alguns que ali estavam disseram: ele está chamando por Elias. Então um deles correu, ensopou uma esponja em vinagre e, pondo-a numa haste, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. Mas Jesus, dando um alto brado, expirou. Então o véu do santuário se rasgou em 2 de alto a baixo, e vendo expirar assim, o centurião que estava diante dele disse: é verdade, esse homem era o Filho de Deus. Para entendermos se Jesus foi de fato abandonado na cruz, como nós aprendemos quando criança, como nós ouvimos no decorrer da nossa vida cristã, não só uma como várias vezes, nós precisamos entender a passagem da cruz, em que Jesus, ele entrega a sua vida por amor a mim, por amor a você. A crucificação, eu disse pela manhã, é o ponto-chave na vida de um cristão. O que marca a vida cristã não é o nascimento de Cristo, nosso Natal, não é a ressurreição de Cristo, mas o que marca a vida cristã, o ponto-chave, marcante, a vitória, o triunfo de Jesus, ele foi conquistado na morte naquela cruz. Naquela morte, Jesus mostrou para todo mundo, mortal e imortal, para o mundo espiritual, para o mundo material, ele mostrou que ele é Deus, e como Marcos faz questão de mostrar, ele é um Deus que se importa com pessoas. Jesus na cruz, ele cala aquele mundo incrédulo, ele cala aqueles que acreditavam na lei, aqueles que acreditavam na tradição, aqueles que achavam que o mérito deles é o que poderia dar uma vida melhor, uma vida digna diante dele. Jesus na cruz, ele cala os religiosos, ele cala os militares, o centurião e os soldados que ali estavam para crucificá-lo e que haviam, num período longo, torturado com a pior das torturas que o homem poderia suportar. Na cruz, Jesus, ele mostra para Satanás e suas hostes espirituais: eu venci. E a partir daí, Paulo fala para a gente em Colossenses 2,15, a cruz de Cristo, ele despojou publicamente, ele envergonhou as potestades, os espíritos do mal e disse: basta, vocês não têm mais poder sobre aquele que está debaixo do sangue de Cristo. A gente fala tanto em batalha espiritual, irmãos, mas o que importa é a gente estar debaixo do sangue de Cristo. Essa é a nossa batalha diária, e viver debaixo desse sangue é uma luta contra o pecado, é uma luta contra tantas coisas ruins que estão à nossa volta nos assediando. Ponto interessante, irmãos: ninguém, absolutamente ninguém, queria a morte de Jesus na cruz. Ninguém. Porque o diabo, o inimigo, e todo mundo sabia que a cruz era o triunfo de Jesus. Logo, quando Jesus nasce, Herodes, movido por sentimentos demoníacos, ele procura matar Jesus enquanto bebê. Não encontra Jesus, porque graças a Deus, as forças do mal não têm onipotência, onisciência. E ele procura, mata as crianças de 2 anos abaixo, mas não encontra Jesus. Quando Jesus está no seu ministério, Pedro, que foi o discípulo tão querido, tão amado, tentou fazer com que Jesus não fosse para a cruz. Quando Cristo fala: Pedro, eu vou para a cruz, eu vou morrer por essa humanidade, Pedro diz: para com isso, mestre,
O Senhor não precisa disso. E Jesus vira para ele e fala: arreda-te de mim, adversário. Pedro, você não cogita as coisas de Deus, mas as coisas de homem, Pedro. Pedro, eu vim para passar pela cruz e eu vou passar pela cruz, Pedro. Satanás no deserto tentou Jesus por várias maneiras para evitar a cruz, para que Jesus caísse em pecado, aceitasse a tentação que ele cedeu. Mas Jesus, como a gente vê lá em Hebreus 4,15, a semelhança de nós, ele foi tentado em todas as coisas, mas com uma diferença: sem pecado nenhum. E mais, gente, no julgamento que ele passou, as pessoas também não queriam que ele morresse. E lá o julgador disse para ele: basta você pedir agora, faz sua defesa, e eu posso te livrar da cruz. E Jesus permaneceu em silêncio. Ele não precisava fazer defesa nenhuma, porque ele ia passar pela cruz. Os soldados fizeram de tudo com ele, torturaram para que ele, vendo a dor e o sofrimento, desistisse da cruz, mas ele não desistiu. Quando ele está na cruz, em meio a tanto sofrimento, tem dois bandidos, um de cada lado, e o bandido vira para ele também, um deles, e fala: desce daí, moço, salva você mesmo, você não é Deus, salva a gente também, que tipo de Deus você é? Mas Jesus, ele não saiu dali. Sabe por quê, irmãos? Porque sem a cruz, a nossa fé é simplesmente vã. Sem a cruz de Cristo, nossa fé não serve para nada, nossa fé ela não existe. Jesus, sabendo disso, ele vem passar pela cruz como homem, como a gente viu no primeiro clipe ao iniciar nosso culto. Ele vem por amor a mim e a você. Quando Paulo escreve 1 Coríntios 15:16, ele foi questionado a respeito da ressurreição de Jesus, comemoramos hoje, e ele fala: gente, se os mortos não ressuscitam, então Jesus também não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, e para ressuscitar ele tem que ter morrido, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. Mas a boa notícia é: Jesus morreu, e a melhor de todas, ele ressuscitou. A ressuscitação de Cristo foi o grande triunfo da cruz, e ele fez isso por mim e por você. Quando Paulo escreveu Filipenses, nós já estudamos aqui também no nosso culto 2:8, Jesus ele mesmo se humilhou. Sendo Deus, ele toma a forma de servo, a forma de homem, e ele é obediente até a morte, a pior de todas as mortes, a morte de cruz. Ele se humilha publicamente, ele morre, e ele morre de uma forma que eu e você não precisamos mais morrer. E assim, meus irmãos, a cruz, ela sempre foi escândalo, ela sempre será escândalo para aqueles que não entendem, para aqueles que não conhecem do amor de Deus. Paulo também, quando ele começa a carta 1 Coríntios, no capítulo 1, ele vai dizer lá no finalzinho, que a cruz é escândalo para judeus, é loucura para gentios, e até hoje, quantas pessoas do seu ciclo que você ama, do seu ciclo que você convive, não conseguem aceitar essa cruz, por entender que essa cruz é tão loucura, e criam várias e várias teorias para defini-la. Mas nosso assunto hoje, eu comecei com uma pergunta: será que Jesus foi abandonado na cruz por Deus? O que levaria Deus, um Pai amoroso, a fazer isso com o Filho que Ele tanto ama? Nós aprendemos que Ele fez isso porque Ele precisava virar as costas para o pecado do mundo, e todo o pecado do mundo estava sobre Jesus, e o pecado faz separação, então Deus virou as costas para Ele momentaneamente. O perigo de se acreditar nisso é acreditar que Deus pode nos abandonar em alguns momentos da nossa vida, e aí Deus deixaria de ser Deus, deixaria de ser o Deus onipotente, deixaria de ser o Deus soberano. Mas nós vamos entender o que essa palavra ela vai nos ensinar nessa noite. Eu queria pensar com os irmãos no nosso culto de Páscoa em 3 pontos fundamentais. Se nosso Jesus, ao estar na cruz, ao passar pelo sofrimento, após as 6 horas de crucificação dele e outras tantas de tortura que ele passou antes, por que Jesus dá esse brado, esse grito tão forte e dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mas uma coisa interessante na sua Bíblia, você pode olhar, ele faz uma pergunta, ele não faz uma afirmação. Ele não está dizendo: Deus, o Senhor me abandonou. Não, ele está fazendo uma pergunta, e nós veremos por quê. Para entender isso, o primeiro ponto que veremos é o palco da cruz.
tudo que rodeou aquela cruz, tudo que esteve em volta do evento da crucificação. É fundamental na Páscoa a gente entender esse momento marcante na vida de Cristo. Segundo ponto, o desprezo que aquela cruz significava, o desprezo que a cruz marcava. Acreditem, os opressores de Jesus, os julgadores de Jesus e as próprias forças do mal, eles comemoraram e comemoraram muito, porque eles estavam confiantes que Jesus havia perdido a batalha. Ao ver a crucificação, ao ver Jesus na cruz, eles comemoram porque eles tiveram plena convicção que Jesus foi desprezado por Deus. Convicção essa que viria quando Jesus clama. E vamos concluir nosso culto, irmãos, com o ponto central dessa mensagem: o triunfo da cruz de Cristo. Foi justamente na cruz, foi justamente naquele momento marcante em que Jesus está morrendo naquela cruz, que ele também pôde triunfar. Eu queria que você voltasse 2000 anos no tempo e tentasse imaginar aquele momento da crucificação. Aquele tempo, irmãos, foi o evento mais marcante para o povo em Jerusalém. Foi o evento que chamou a atenção de Jerusalém inteiro. Aquilo parou completamente aquela cidade. A crucificação de Jesus fez com que todo mundo saísse de casa. Muitos por tristeza, muitos choravam, outros estavam escondidos com medo, outros estavam, e a grande maioria, comemorando a morte do Filho de Deus. E se tem uma coisa, irmãos, que o ser humano carrega dentro da alma, é um sentimento negro, um sentimento terrível de gostar de ver a desgraça alheia. O ser humano adora ver um acidente de carro, e quanto mais sangue, melhor. Quanto mais parte de corpo espalhada, melhor. O ser humano adora ver gente baleado, adora ver gente esfaqueado. O ser humano adora assistir programa jornalístico de televisão que fala de desgraça, destruição, e por isso cada canal tem o seu em horário nobre e todo mundo adora assistir aquele tipo de coisa. É da natureza humana esse sentimento de sadismo, de gostar de sofrimento alheio. E por isso a gente passa a gostar disso. Naquele período, todo mundo vai para a rua, todo mundo vai para lá para assistir, e não só seres materiais humanos, as hostes espirituais da maldade também. Ali eles estão assistindo de camarote, se pudesse comeriam pipoca e tomariam refrigerante, enquanto olham, batem palma e ficam felizes. Alá, matamos o Jesus, matamos esse que encarnou como homem e veio querer salvar essa humanidade. E se ali Jesus morresse e não mais voltasse, tudo tinha acabado. Volta 2000 anos no tempo, irmãos, e você é uma daquelas pessoas que ele estava vendo aquilo. Quando você olha aquele quadro e vê Jesus caminhando pela Jerusalém inteira, carregando aquela cruz nas costas, apanhando enquanto caminhava, muita gente cuspia nele enquanto caminhava, muita gente dava seu cutucão nele enquanto ele caminhava. Foi um espetáculo dos maiores que aquele povo já tinha assistido. E quando todo mundo olha para ele na cruz, tudo levava a crer que Jesus havia sido derrotado. Tudo mostrava que Jesus tinha perdido essa batalha. E de fato, era isso que transparecia, era isso que estava nítido ali na frente para eles verem. Então eu queria pensar com os irmãos primeiro, o palco da cruz. Esse palco da cruz, o que ele marca, o que ele é tão fundamental e tão importante? Jesus, ele é levado para ser crucificado nos cantos de Jerusalém, num lugar chamado o Gólgota, que significa lugar da caveira. E lugar da caveira é um lugar sombrio, tudo naquele lugar lembrava a morte. O cheiro do lugar era cheiro de morte. A tonalidade do lugar, tonalidade de morte. Era um lugar que o judeu tinha nojo de sequer frequentar e pisar. Por isso que o romano é que pegava os presos e levaria para lá para passar pela crucificação. E se você olhar no versículo 22, um pouquinho antes do texto que a gente está olhando, em Marcos 15, você vai perceber algo fundamental. Naquele ambiente de morte, que cheira a morte, que tem tudo inspirando a morte, você vai perceber que antes daquele lugar, Jesus ele é levado para passar por esse sofrimento.
Se você olhar o versículo 22 de Marcos 15, diz assim: levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E esse levaram forçosamente, puxaram Jesus. Esse levado foi no melhor estilo romano. A linguagem de Marcos é uma linguagem militar. Se os irmãos lembrarem, Marcos está pregando essa mensagem lá em Roma para vários militares que estão presentes, e Marcos está escrevendo o que ele está pregando. E por isso nós temos o evangelho com o nome de Marcos, não de Pedro. Ele está falando em linguagem que militar entende. Então ele fala, Jesus foi levado àquele lugar no melhor estilo romano. E o romano era assim, ele fazia todo mundo ver. Então ele vinha levando, e não era levando andando, peito estufado e feliz, não. Eles olhavam para as pessoas e batiam na cara de Cristo. Se as pessoas gostassem, jogavam ele no chão. Se gostassem, jogavam de novo. Se achassem bonito, eles iam batendo chicote nas costas dele e fazendo ele caminhar entre caídas e levantadas por vários e vários metros até chegar nesse lugar. Jesus foi levado à vista de todo mundo, para que ninguém tivesse dúvida que Jesus havia perdido essa batalha. E mais, gente, militar entende disso. Tentaram, poderia colocar entre aspas, tentaram aliviar o sofrimento de Jesus. Porque se alivia o sofrimento dele, é sinal de fraqueza, é sinal que ele estava cedendo a tudo aquilo que eles queriam fazer com ele. E se você observar no versículo 23, vai ver como que o militar faz isso. E ofereceram vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Dizem que isso era uma mistura ruim de se tomar, amarga, mas era uma mistura que trazia efeitos anestésicos no corpo de uma pessoa. Como ele estava sofrendo demais, era só ele tomar esse anestésico natural que o militar tomava quando era ferido em combate. Então, se ele toma, ele ia ficar numa situação entorpecido e a dor não seria a mesma dor que ele sentiria. Hoje temos anestesia, hoje a gente pode extrair um dente, isso não é sofrimento. Hoje a gente pode fazer um exame, uma endoscopia, isso não gera sofrimento. Hoje a gente faz uma cirurgia, isso não gera sofrimento. Mas 2000 anos atrás, irmãos, isso gerava muito sofrimento. Tinha que se inventar uma medicação. E eles chegam para Jesus, naquele sofrimento agonizante, e falam, bebe desse vinho com mirra, para aliviar teu sofrimento. E Jesus não aceita. Por quê? Porque ele vai passar por tudo que ele prometeu passar, por mim e por você. E também, irmãos, terceiro ponto, naquele palco da crucificação, naquele espetáculo terrível, aquele espetáculo de horror que estava armado e acontecendo, Jesus foi ridicularizado. E aqui uma coisa que, quando eu preparava essa mensagem, que me dói no coração, porque a gente tende a olhar para 2000 anos atrás e falar como aquele povo conseguiu fazer isso com Cristo, como aquele povo ridicularizou Jesus. Meus irmãos, não é essa pergunta que eu tenho que fazer. A pergunta que eu tenho que fazer é, será que eu não estou ridicularizando Jesus hoje com a minha vida? Será que eu não estou fazendo a mesma coisa que fizeram lá atrás com o meu Jesus, através da minha vida? Eu preciso olhar e não ter pena dele, e não crucificar os outros que o crucificaram lá atrás, mas olhar para mim e ver se de alguma maneira eu estou ferindo meu Cristo, crucificando meu Cristo novamente. Ele foi ridicularizado. Se você olhar versículo 24 ao versículo 28, vai nos dar o relato completinho dessa situação. Jesus vai contar assim: então o crucificaram e repartiram entre si suas roupas, tirando sorte sobre elas para ver o que cada um levaria. Era a hora terceira quando o crucificaram, era de manhã. Ainda dele estava a sua acusação por escrito, sobre a cabeça dele, o rei dos judeus. Também crucificaram com ele 2 ladrões, uma à sua direita e outro à sua esquerda, e assim se cumpriu as escrituras. Ele foi contado com os transgressores. A pior morte que existia, irmãos, era a morte de cruz. Isso já era ridicularizar uma pessoa. A morte de cruz, em média, durava 3 dias. A pessoa agonizava até morrer e morria por asfixia. O peso do corpo fazia com que a pessoa morria.
No começo tinha força, à medida que passavam os dias, tamanha dor, tamanhos ferimentos no corpo, aquilo infeccionava. No terceiro dia, depois de muita agonia, de muita angústia, a pessoa ali, ela morria. Esse era o tipo de morte que era aplicado naquele período. Quer ver outra humilhação que fizeram com Jesus? Colocaram sobre a cabeça dele uma placa, escrita em 3 idiomas, como a gente vê no Evangelho, escrita para todo mundo que ali tivesse, conseguisse ler. Se você fosse grego, você ia ler. Se fosse judeu, você ia ler. E se fosse romano, você ia ler, porque estava escrito nas 3 línguas daquele período. E estava escrito o quê? Uma frase tirando sarro, provocando. Era Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ou o INRI, que se colocam nas cruzes até hoje, por aí. Olhem o Rei de vocês, olhem o Deus de vocês. Ele não passa de um homem fraco como qualquer um, por isso ele está ali agonizando e vai morrer naquela cruz. Pelo menos era o que eles pensavam, pelo menos era o que eles queriam quando eles estavam ridicularizando Jesus. E terceira forma de ridicularizar Jesus, eles colocaram ele pregado no meio de 2 ladrões. Mas por que no meio de 2 ladrões? É linguagem militar, meus irmãos. Se eu sou um militar e estou andando em 2, sempre o militar de menor patente dá a direita para o militar de maior patente. Sempre é obrigatório o militar mais antigo e de mais patente andar à direita do outro. E se tem 3 militares, o de maior patente vai no meio, exatamente no meio. Jesus não foi colocado no meio sem motivo, não foi colocado no meio sem razão. Ele foi colocado no meio para todo militar que olhasse, falasse: aquele é o superior aos outros, aquele é o pior ser humano que existe, aquele é o pior dos 3 que está crucificado. Sabe por quê? Porque está no meio, está colocado ali para ser ridicularizado. E dessa linguagem, irmãos, o militar conhece bem. Tudo que foi feito publicamente, foi feito às vistas, foi feito para todo mundo ver. Esse é o palco da crucificação, um evento de horror, um evento terrível e um evento em que Jesus, ele vai passar por toda forma de sofrimento físico, psicológico que você possa imaginar. Mas não basta, irmãos, só pensarmos nisso. Também o ponto 2, o desprezo da cruz. A crucificação também foi um ato de desprezo. Aquilo era um ato cinematográfico, era um ato teatral, era um ato grotesco de extrema sofrimento provocado numa pessoa. E como eu disse, as pessoas gostam do sofrimento alheio, as pessoas não gostam de ver pessoas felizes. Jesus pregava paz, pregava felicidade, alguns ouviam, outros não ouviam. Jesus dava pão, todo mundo ia atrás do pão, até que um dia em João 6 ele fala: chega, gente, para de vir atrás de mim pelo que eu faço, mas venha pelo que eu sou. E ele acaba o discurso, um por um começa a ir embora e só sobram os 12 apóstolos. O desprezo da cruz foi algo que marcou, porque tirou a felicidade. Essa semana eu vi uma reportagem, eu não sou de assistir esses jornais também, mas eu vi uma reportagem que estava comentando de um garoto, um irmãozinho de 14 anos matou o irmãozinho asfixiado de 4, e foi ver o motivo da morte, e o menino fala com toda frieza e tranquilidade: eu não suportava a felicidade na cara do meu irmãozinho. O menino está na adolescência, ele está infeliz, não aguenta ver a felicidade do pequenininho, e ele resolve tirar a vida do irmãozinho pequeno. E assim, gente, pessoas não gostam de ver felicidade alheia. A felicidade, ela incomoda. A felicidade, ela sempre provoca algum sentimento nos outros. E a inveja, sentimento terrível no coração do ser humano, ele se manifesta de várias maneiras. Alguns fazem bajulações e elogios falsos e frios, mentirosos. Outros fazem comentários negativos sobre aquilo que você tem, que você fez ou que você é. Na cruz de Cristo, foi um ato de desprezo. A cruz demonstrava muito desprezo. Se você olhar versículo 29 e 30, vai mostrar exatamente
que algumas pessoas blasfemavam. E sabe quem são as pessoas? Olha no 29. E os que passavam o insultavam e balançavam a cabeça, dizendo: ah, você não disse que destruía o santuário em 3 dias? Então salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Sabe quem estava insultando Jesus? Como eu coloquei, quem blasfemava de Jesus? As mesmas pessoas que ele curou, as mesmas pessoas que ele deu pão, as mesmas pessoas que ele pregou a mensagem dele mesmo de salvação. Agora que ele estava na cruz, aquelas pessoas como eu e como você, passavam em volta dele, olhavam para a cruz e falavam: está vendo? Merece o que está fazendo aí. E se falou que era Deus, desça daí, demonstra que você é Deus então, e apareça para que todo mundo veja. Exigir de Deus sinal, irmãos, como é tão comum hoje em dia, isso é blasfemar de Deus, isso é humilhar a Deus, ou pelo menos tentar humilhá-lo blasfemando. Mas o que me chamou a atenção não é só isso não, é que Jesus não retrucava. Possivelmente ele até conhecia alguns rostos que ali passavam e faziam comentário com ele. E às vezes, irmão, ninguém precisa te falar nada para te humilhar, basta olhar para você de um jeito diferente, basta balançar a cabeça diante de uma atitude sua, já é humilhação suficiente para a nossa vida. Jesus não retrucava. Quer ver outro que passava e humilhava Jesus? Aquelas autoridades que julgaram e que prenderam ele. As autoridades escarneciam, e escarnecer é humilhar, é mexer na ferida, é expor a público uma característica daquela pessoa, ainda que mentirosa, que não verdadeira dele. Versículo 31 e versículo 32 vai mostrar: de igual modo os principais sacerdotes, escribas, zombavam dele, dizendo: salvou a si mesmo e não consegue sair da cruz? Salvou os outros, não sabe da cruz? Desce agora, ó Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. E Jesus o que faz, irmãos? Ele não retruca. Ele vê aquelas pessoas, autoridades, bem vestidos, com aquela pomposidade típica daquele período, mas Jesus, ele não desce, ele não demonstra sofrimento, melhor, ele não demonstra a sua fragilidade humana em ceder aquilo que as pessoas estavam falando dele. E terceiro ponto também dentro desse assunto, Jesus ele foi insultado, e ele foi insultado, sabe por quem? Os 2 infratores colocados um do lado do outro. Em alguns textos do Novo Testamento, você vai perceber que os 2 estavam blasfemando de Jesus, insultando Jesus. Mas num dado momento você só percebe um deles fazendo isso, e o outro vira-se para esse e fala: para de falar isso dele, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não fez nada para merecer estar nessa cruz aqui. E depois de dar uma bronca naquele bandido preso, ele vai virar para Jesus, e Lucas 23, 39 a 43, ele vai dar um lance lindo para a gente. Ele olha para Jesus e ele vê o sofrimento de Cristo, ele vê Jesus humilhado pelas pessoas e não retruca, humilhado pela autoridade e não retruca, humilhado pelos próprios bandidos e não retruca. Então eles olham para Jesus, e esse rapaz vira para ele e fala assim: eu reconheço a sua divindade. E fala: Jesus, me concede a graça de estar contigo no seu reino, quando o seu reino chegar. Eu imagino Cristo levantando a cabeça ensanguentada, olhando para o moço, ele não pôde apontar o dedo, lógico, moço, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Esse é o nosso Cristo, gente, e a gente perde essa bênção maravilhosa de aprender a não retrucar, de aprender a não reclamar. Sabe Deus, gente, quantas tragédias no trânsito seriam evitadas se a gente aprendesse a não retrucar? Quantos casamentos durariam um pouquinho mais se a gente aprendesse a não retrucar? Quantas amizades durariam anos se a gente aprendesse a baixar a cabeça e não retrucar? Mas isso dói no ser humano, porque a gente não consegue fazer isso. Quando a gente recebe a lei da ação e reação, vem e volta. O que eu tenho que falar eu falo na cara, o que eu tenho que fazer eu faço na hora e eu não mando recado. É a frase comum que as pessoas falam e falam se enaltecendo como se fosse algo bonito, gente. A virtude está em não retrucar, a virtude está em se humilhar, a virtude está em esperar o melhor momento para todas as coisas.
E aqui, irmãozinho, irmãzinha que me ouve, não importa como que está a nossa vida, como que tem estado, nossa falta de fé, nosso pecado, o que nós não podemos fazer é blasfemar de Jesus, nós não podemos escarnecer Jesus, nós não podemos insultar Jesus através das nossas atitudes. O pecado que cometemos, nós pecamos contra Ele. Quando a gente é mal educado com alguém, e lembra, Ele disse, o que faz a esses pequeninos, a mim você está fazendo. E esses pequeninos não é só crente não. Quando a gente não tem amor com as pessoas, fala de forma mal educada, distrata pessoas, nós estamos insultando o Deus Criador dessas pessoas. Que aprendamos, irmãos, cada dia mais, isso eu me alegro, o quanto na Reforma nós somos assim, pessoas que servem com prazer, que servem com alegria, e aqui a gente sente isso no olhar de quem faz as coisas, que a gente possa cativar isso cada dia mais na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Deus, e que o seu pensamento e o meu, irmãozinho, seja hoje à noite quando chegar em casa, faça como aquele ladrão na cruz, diante do sofrimento de Cristo, vira para ele, Jesus, lembra-te de mim, para que ele possa dizer, filho, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Páscoa é tempo de fazer isso, é tempo de colocar nosso coração diante dele, é tempo de refletirmos na morte, no sacrifício de Cristo na cruz, e não pode ficar em vão esse sacrifício, ele tem que significar cada dia mais na nossa vida. E para a gente concluir, a crucificação também mostra o triunfo. Jesus foi humilhado, Jesus morreu, e para todos os efeitos e para todo mundo, consumou-se o que todo mundo queria. Lá estava ele, humilhado e morto na cruz. As pessoas poderiam agora, cada um, começar a ir embora para casa, com seu coração feliz e contente de ter assistido o final daquele espetáculo. Acabou, beleza, foi o que eu queria ver. Sanou o meu sadismo, agora eu vou para casa feliz e contente. Mas a cruz, Jesus triunfou. Foi na cruz que Jesus venceu. A cruz é a alegria da vida cristã. Foi na cruz que Jesus joga por terra a descrença. É na cruz que Jesus joga por terra a vitória de Satanás. Ele sentiu vitorioso por 6 horas, da hora terceira à hora nona. Mas depois da hora nona, quando Cristo morre, está feita a vitória. Está feito o triunfo, e é porque aquele dia chegou, é porque aquele dia aconteceu, que hoje nós temos o privilégio de estarmos sentados aqui, e mais, com a convicção de que estaremos sentados ao lado dele, no dia que ele nos chamar, no dia que ele nos buscar. Da hora sexta à hora nona, o relato aqui vai dizer para a gente que houve trevas em toda a terra. As pessoas que estavam lá assistindo, batendo palma e felizes, quando começa trevas em pleno meio-dia, o céu se escurece, começa aquela sensação desagradável no coração daquelas pessoas, eles começam a pensar, eu imagino, mas será que ele era Deus mesmo? Será que nós erramos em cuspir, em humilhar, em fazer isso com ele? O céu fica totalmente coberto de trevas, e a partir de agora, bate desespero naqueles que estavam ali para acusar Jesus, naqueles que estavam ali para poder humilhar. Eles ficam boquiabertos, eles ficam diante daquela imagem da cruz. Chega a hora nona, e quando chega a hora nona, o que Jesus faz? Versículo 34. E a hora nona, Jesus exclamou em alta voz. Irmão, Jesus gritou. Jesus falou numa altura tão grande que poderia você ouvir aqui, Neus, de uma pessoa ouvir lá no ponto de ônibus. Ele falou com uma voz tão grande que até a pessoa meio surda que ele estava ia escutar o que ele falou. Quando chega então, sexta hora de crucificação, hora nona marcada aqui, Jesus olha para o céu e ele diz a frase que mais vai marcar e que vai responder a nossa pergunta. Ele diz, Eli, Eli, ou em outras versões, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, será que Jesus foi abandonado na cruz? Será que nesse momento ele sente o abandono de Deus? E a resposta é, não. Deus não abandona os seus nunca, em momento nenhum. Uma vez chegado aos pés da cruz de Cristo, não tem volta, não tem abandono, não tem sofrimento. Então por que Jesus está falando isso?
Jesus está citando o Salmo 22. Gente, quando eu digo citar um salmo, o que é que Jesus está fazendo na cruz, meus irmãos? O que é um salmo? Um salmo é uma música. O que Jesus está fazendo naquela cruz, diante daquele bando de gente boquiaberto, talvez alguns de joelho, outros ainda comemorando? Ele vai para aquelas pessoas que estão ali e sabe o que o nosso Deus faz, gente. Ele canta na cruz. Ele entoa o Salmo 22 na cruz. E o que é o Salmo 22? É um salmo de lamentação. Começa mostrando o nosso sofrimento e termina mostrando a glória de Deus. Então o que Jesus está dizendo na cruz? O meu Deus é grande demais, o meu Deus me sustenta. Estou sofrendo, mas eu sei na mão de quem eu estou. Estou sofrendo, mas eu sei o final desse sofrimento, e eu glorifico o nome do meu Deus, através do que eu estou passando. Pedro, aqui em Marcos, ele só dá o título do salmo, ele só fala que Jesus disse essa frase, mas pode ser que Jesus citou o salmo inteiro, os 31 versículos que a gente leu aqui, a gente não tem essa noção. Ou pode ser que Jesus só falou de fato o comecinho dele, porque quando Jesus fala, e aquele povo conhecia o salmo, porque eles cantavam o salmo, quando ele começa, as pessoas começam a lembrar do salmo inteiro, porque naquele período todo mundo decorava as escrituras, as pessoas sabiam de cor, bastava você puxar e eles lembravam. A criança aprendia isso dentro de casa. Uma criança com 12 anos era considerada adulta a partir do momento que ela sabia de cor as escrituras sagradas. Se o judeu conseguia decorar o Antigo Testamento inteiro, nossos filhos conseguem decorar pelo menos meia dúzia de versículos, gente. Quando Jesus cita o Salmo, eles conheciam o Salmo, e Jesus está dizendo para eles assim: vocês sabiam que o Messias ia vir à terra? O senhor Heraldo leu para a gente aqui, as roupas deles seriam divididas entre eles, ele sofreria, ele seria levado. A gente acabou de ler aqui esse texto, Salmo 22, e Cristo está falando, isso se cumpre agora. Agora vocês não tenham mais dúvida, eu venci. Eu sou aquele que o salmista falou, eu sou aquele que a Escritura falou, eu sou Deus, gente, acredita em mim agora, creia em mim agora, e não mais passe a ter o comportamento que vocês têm. Eli, Eli, lama sabachthani, é o Salmo 22, um salmo de lamentação. Meus irmãos, quando você estiver em tempo de angústia, a angústia virá, leia o Salmo 22, e vocês sabem o salmo que vem na sequência logo depois, o Salmo 23, em que ele vai dizer: o Senhor tem sido meu pastor e de nada eu tenho falta. Que quando Deus é nosso Deus, quando Cristo é nosso Senhor, gente, de nada nós temos falta nessa vida. Jesus, ele vai então na cruz fazer esse salmo de lamentação para mostrar para mim e para você que Deus jamais abandona seus filhos. Deus não abandonou a Fran, Deus não abandonou o Dimas, o Henrique, a Thalita. Deus não abandona seus filhos, gente. Ainda que sintamos que isso aconteceu por um dado momento na vida, mas Deus não faz isso. E evento morte, irmãos, não tem como Deus fazer um evento morte numa família sem que isso seja traumático e dolorido, não tem como. A menos que ele viesse e falasse assim, ó, estou indo levar agora, tá? Estou pegando teu filho no colo, estou levando. Ainda assim, a dor da separação doeria em alguém. Deus não abandona os seus, principalmente, irmãos, no nosso tempo maior de sofrimento. Lembra de Lamentações 3, versículo 31, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, pobre Dimas e família, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não é sádico, Deus não se diverte fazendo a gente sofrer. Nosso Deus não nos abandona e jamais abandonaria Jesus nesse tempo de sofrimento. Isaías 59, 21, quanto a mim, essa é minha aliança com eles, Deus falando,
O meu espírito que está sobre ti, as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da dos teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, nem se apartarão desde agora para sempre, diz o Senhor. Meus irmãos, quem falavam que Jesus sofreu na cruz, que Jesus foi abandonado na cruz, não é cristianismo, é uma seita gnóstica naquele período, que falava que Jesus foi abandonado e que o Espírito de Cristo mesmo voltou para o céu e largou o homem lá. Eles diziam que o Espírito entrou nele na hora do batismo e abandona ele na hora da crucificação. Por isso que ele batiza e vem em forma de pomba, por isso que ele morre na cruz e grita Eli, Eli, lama sabachthani. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Sabe quando Deus abandona seus filhos? Nunca. Sabe quando Deus vai te abandonar se você é filho dele, fiel a ele? Nunca. Nem nos piores momentos da nossa vida. João 6,37: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Nunca, jamais, em hipótese nenhuma, eu rejeito quem vem a mim. Quando ele está consolando Josué vai começar o ministério dele assim que Moisés morre. Em Josué 1,5 ele fala assim: você nunca será derrotado, moço, eu estarei com você como estive com Moisés, e detalhe, eu nunca te abandonarei. Isaías 41,17: quando meu povo, pobre e necessitado, procura água e não encontrar, quando a boca dele estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Jesus canta um salmo, Jesus cita um salmo, e salmo é uma poesia. Ele fala diante daquela plateia gigantesca que a tudo aquilo assistiu. A cruz de Cristo é o grande triunfo do cristianismo. A cruz de Cristo marca a nossa salvação, ela que marca a nossa vida com Deus. E diante da cruz de Cristo, meus irmãos, qual é a reação que a gente tem? Diante da cruz de Cristo, não é possível agir de maneira indiferente. Diante da cruz de Cristo, ou a gente zomba com nossos atos, ou a gente escarnece com a nossa vida, ou a gente insulta Jesus e menospreza através da nossa vida pecaminosa, ou diante da cruz de Cristo, a gente baixa a nossa cabeça, a gente se humilha, como esse homem que coordenou, que comandou toda a tortura que Jesus passou. E diante da cruz de Cristo, o que nos resta é olhar para essa cruz e fazer como o versículo 39 nos diz. Dá uma olhadinha aí. E vendo Jesus expirar, ou Jesus morrer assim, o centurião, o cara que comandou tudo, a autoridade mais importante militar naquele momento, ele diz assim, ó, o centurião que estava diante dele, na frente de Jesus, ele disse: é verdade, esse homem é o Filho de Deus. Diante da cruz de Cristo, meus irmãos, qual é a atitude que a gente tem que ter? Diante da cruz de Cristo, nós não podemos abandonar o nosso Jesus, porque Ele não nos abandona. Ainda que caiamos no nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos trazer. Ele não quer que a gente peque, Ele não quer que a gente erra, mas quando caímos e quando erramos, nós temos um advogado para nos defender, para nos purificar, para nos perdoar de todo pecado. Diante do salmo citado, diante do Salmo 22, eu imagino o centurião, não sei se ele chorou, mas eu choraria. Diante daquela cena, Jesus acaba de citar o salmo e o centurião está de frente para Jesus. Ele está vendo os lábios de Jesus, ele está ouvindo a voz de Jesus, e ele escuta aquilo, baixa a cabeça e diz: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Isso é a Páscoa, meus irmãos. Jesus veio ao mundo por mim, veio ao mundo por você, Ele morreu na cruz para ser o nosso Deus, para mostrar que nós nunca seremos abandonados quando nós servimos a Ele. E para desafiar você, diante do sofrimento na sua vida que virá, eu te garanto, nenhum sofrimento que você passa vai chegar aos pés do que o que Jesus passou, nenhum. Para você, você pode pôr uma lente de aumento dele e falar que ele é gigantesco, é insuportável, mas vai por mim, ele é fichinha perto do que Jesus passou. Diante do seu sofrimento, não lamente, não culpe os outros,
louve, cante o salmo, eleve o salmo diante de Deus, faça o salmo de lamentação, clame a Deus pelo teu sofrimento, mas agradeça por ser quem Ele é. Reconheça que Ele está no controle de tudo, de todas as coisas. A derrota de Jesus aparente foi a grande vitória que nosso Deus teve. Nesse domingo de Páscoa, irmãos, que você viu, que você ouviu aquilo que foi falado, o desafio a fazer. Se você já aceitou Jesus na sua vida, viva de uma forma que você não humilhe, que você não insulte, que você não escarneça, mas viva de uma forma que você valorize o sacrifício dele naquela cruz, porque o que ele fez naquela cruz, ele fez por nós. Se você o tem na sua vida, lembre de clamar a ele em todo tempo na sua vida. E o dia que você deixou de confiar, e esse dia acontece também na nossa vida, lembra de pedir perdão para ele. Deus, perdoa porque a minha fé é tão pequenininha, Deus. Aumenta a minha fé. Perdoa porque eu não consigo, Deus, amar o Senhor quando o Senhor merece, da forma que o Senhor merece. E eu convido você, então, irmão, abra seu coração cada dia mais. Receba essa graça do nosso Cristo, morto, mas ressurreto. O nosso Cristo, que está vivo hoje. E porque Ele vive, nós vivemos. E porque Ele preparou lugar, nós temos mansões celestiais no céu, de onde nós vamos encontrar com Ele um dia, para a honra e glória dEle, para louvor da graça dEle, e para vivermos intensamente na presença dEle. Que assim Ele possa te abençoar, dirigir sua vida, e que você reflita nisso durante os dias que se passarem. Eli, Eli, lama sabachthani, um salmo de adoração a nosso Deus. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus nesse momento. Obrigado, Deus, mais uma vez pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado, Deus, pelo ensino tão grande que o Senhor nos mostra e pelo Senhor nunca nos abandonar, mesmo nossas falhas, nossas dificuldades, nossas fraquezas, nossa falta de fé. O Senhor é tão fiel, ó Deus, a ponto de não nos abandonar, principalmente, ó Deus, nos tempos de sofrimento que nós passamos. Ó Deus, obrigado por tua misericórdia, obrigado por seu amor tão grande, obrigado por cada gota de sangue que Jesus derramou naquela cruz por mim, por cada um dos meus queridos irmãos que aqui está, Deus. E por favor, ó Deus, edifica a nossa vida cada dia mais diante de Ti. Não deixa, ó Deus, que nossos atos insultem o Teu amor, o Teu sacrifício, mas que a nossa vida possa dignificar o Senhor a cada momento, como cantamos hoje, que o Senhor é digno de adoração, é digno de louvor, e nós estamos aqui, ó Deus, alegres, porque o Senhor ressuscitou depois de tanto sofrimento, e nós aceitamos e reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Que o Senhor assim possa abençoar Teu povo, ó Deus, e agora iremos para a nossa ceia, e que assim também, Deus, só possa transformar cada dia mais a igreja num corpo santo, de pessoas, de homens e mulheres e crianças que Te servem, que Te amam a cada dia. E assim, Deus, eu entrego nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém.